Oi, pessoal, eu sou a Carol Pimentel, sou ex-editora-chefe da Marvel aqui no Brasil pela Panini. E hoje em dia estou trabalhando no Estúdio Patinhas, um estúdio que eu abri junto com o Guilherme Baldin. E a gente está com uma produção própria, independente, e fazendo letras. Aí a gente continua fazendo algumas coisinhas para Panini e outras editoras. E estamos aí nos negócios dos quadrinhos. Minha relação com quadrinhos começou muito cedo. É aquele negócio de ser criança e almoçar com os pais domingo e a gente poder passar na banca, assim, dar uma olhadinha e poder escolher uma revistinha por semana. Eu lembro muito, assim, de me apaixonar logo cedo pelo Homem-Aranha, pelo Wolverine, achava o máximo aquele cabelo azul. Meu pai sempre voltava, trouxe mais uma do cabelo azul aí pra você. E essa fase do caolho, né, que ele tinha. Então, foi muito bacana, assim, poder ter esse contato logo cedo. Eu lia muita coisa, sempre fui muito mais Marvete do que Decininha. Mas aí o Batman é o Batman, né, a gente sempre tem contato. Não tem como, volta e meia cair uma edição ou outra. Eu lembro de uma história, assim, de eu querer comprar, eu vi aquela capa do Cavaleiro das Trevas, e eu pedi para o meu pai dar uma olhadinha, assim, ele falou assim, acho que essa não, ele não deixou eu levar, e Spawn, às vezes, era um negócio que eu podia pegar. Falar aquela coisa, como que a gente pode, né? Hoje em dia, voltando e lendo, você fala, gente, algumas coisas como que passa, né? Como que se vende alguma coisa de quadrinho. E uma coisa muito engraçada também, o Watchmen, eu li muito cedo, porque ele viu simplesmente aquele smile, assim, ah, não, tá tudo bem aqui. E não, quando você vai ver a densidade do texto, o nível do texto, você fala, gente, é outra coisa, assim. Mas foram experiências saudosas, assim, saudáveis. E depois me afastei um pouco na época da faculdade, não tinha muito como. Mas eu sempre dava uma olhadinha, começaram os filmes, né? A gente nunca achei que eu fosse ver Homem-Aranha no cinema. Quando eu vi a primeira Tobey Maguire, eu achei aquilo sensacional. Então o contato sempre foi e voltou, mas sempre tive um pezinho ali, mesmo mudando de área. Eu tive uma decepção profissional quando eu voltei a me aproximar dos quadrinhos, porque eu estava trabalhando como diretora da Escola de Astrofísica e as pessoas não conhecem muito esse espaço aqui na cidade. Todo mundo já ouviu falar do planetário, mas ninguém vai para a Escola de Astrofísica. Eu falei, gente, eu preciso fazer um movimento, alguém que venha até aqui para a gente conhecer a escola. E eu propus uma semana de discussão de ficção científica e ciência, e vamos falar sobre os web shooters, né? Os lança-teias e como que funciona o teleporte do Star Trek, se funcionaria ou não. E aí eu levei essa proposta, mas a Escola de Astrofísica fica dentro do Parque do Ibirapuera, e ela é vinculada à Secretaria do Verde. Então a proposta foi meio assim, o que tem, não é muito próximo da nossa realidade e tal, acabaram deixando, o projeto foi meio engavetado. E eu lembro que no dia que isso aconteceu, eu tive um choque, assim, eu fui para minha sala, fechei a sala e eu chorei de verdade, porque eu falei, gente, era a única maneira de eu me aproximar dos quadrinhos de novo, como que eu vou fazer isso? E aí eu chorei, falei, eu vou pedir demissão, fui buscar eu falei, como que eu vou trabalhar com quadrinho? Eu não desenho, será que eu consigo escrever? Não, eu não vou conseguir escrever, vamos partir para tradução? Como eu sempre trabalhei muito com tradução durante anos, e aí tem umas histórias, uns causos aí, um dia eu conto, eu resolvi buscar um mestrado em tradução, né? Já estava formada, e era a primeira semana que tinha aberto um mestrado de estudos da tradução na USP, era um novo programa que estava aberto, e aí o John Milton, eu levei 2 propostas, uma como Shakespeare, gente, porque ele trabalhava com Shakespeare, e eu tinha feito uns projetos para a TV Escola também com Shakespeare, uns documentários da BBC. Falei, bom, vou entregar essa proposta, mas eu fui honesta. Eu falei, essa aqui eu gostaria, eu sei que é meio da sua área, mas essa outra aqui eu ia ficar muito feliz, que na época a proposta era para trabalhar com os quadrinhos do Homem de Ferro na coleção histórica. Ele super topou, mas o projeto mudou no meio e acabou virando uma entrevista sobre como os tradutores pensam, o que os tradutores fazem e toda a essência do tradutor, como isso entra na tradução, o que isso influi ou não. Então eu acabei discutindo um teólogo francês, né, o Bourdieu, e o hábitos, a teoria do hábitos dele, que é tudo isso que você carrega a sua vida toda e você aplica na tradução. Então aí eu voltei para o meio dos quadrinhos e depois desse meio tempo foi quando pintou a proposta para eu trabalhar na Mitos/Panini, né, que é como editora assistente. Foi o melhor e-mail que eu recebi na vida, virei 35 cambalhotas em casa até responder o e-mail. E depois foram aí 5 anos
trabalhando lá com os quadrinhos e não consegui largar mais. Passou tanta coisa na minha mão, assim, que é aquela coisa que você fala, gente, como que eu vou selecionar um? Mas eu vou contar um caso da Canário Negro. Eu fui chamada, o Bernardo, na época, o editor da DC, ele me fez um convite e eu achei muito interessante esse convite porque era a primeira vez, a Canário estava, a edição do Som e a Fúria, e ele perguntou, ele falou, Carol, eu queria que você, uma menina, desse voz a Canário. Então eu queria tentar uma tradução diferente. E eu resolvi encarar, falei, gente, como assim, né? Mas vamos pegar a Canário. E foi muito legal poder dar essa voz diferenciada. Teve uma curiosidade sobre essa edição, que logo nas primeiras páginas, eu falei, maravilha, eu vou traduzir DC primeira vez e tal. Sentei, abri tudo, Aí eu começo a ler. Tem uma carta de um editor do jornal, mas em inglês a palavra editor não tem gênero, né? Então, editor serve para mulher ou para homem. E ele assinava como Tantula Beach. Eu falei, gente, esse nome também não me dá gênero. Eu li a edição até o final, não descobri se era homem ou mulher. Eu li 10 edições, não descobri. Eu li 20 edições e eu não descobri. E eu fiquei com medo de dar alguma coisa na 21ª, e aí eu resolvi eliminar os artigos que definiam o gênero dele. Então eu fazia toda a tradução usando uma coisa e depois eu tirava os gêneros de algumas coisas para deixar ele neutro, para não ter esse problema se tivesse alguma coisa lá na frente. Essa deu trabalho, assim. Eu guardo bem essa edição. E uma outra da Marvel, que foi muito legal ter a experiência também, foi a Força V, que a gente traduziu. Eram várias personagens mulheres, e eu fiz um trabalho em conjunto com a Dandara, e a gente resolveu dar voz diferenciada para cada uma das meninas. Então, a Nico Minoru fala de um jeito mais adolescente, mais jovem. A gente tinha a Jennifer, advogada, né? Então, a gente colocando um outro tom de voz. A Jéssica, Capitã Marvel. Então, todas elas foram pensadas e utilizadas assim com coisas diferentes para que as meninas falassem diferente. Todas as mulheres falam de um jeito diferente, assim como os homens, né? São 3 jeitos e tudo. Então, a gente tomou esse cuidado com a edição para ela sair redondinha. Ficou um encadernado pequenininho, mas valeu o trabalho, assim. Vem cá, além dessas histórias curiosas aí de tradução, teve obra que tu traduziu que tu amei essa história, assim? Cara, o Batman Veneno. Batman Veneno foi uma coisa enlouquecedora, assim. Foi meu primeiro Batman traduzindo. E eu falei, a responsabilidade do peso do personagem, né? Como que eu vou... E a história ela é densa, ela trata de um vício, problema com drogas, né? Assim, não é droga, qualquer droga. É uma pílula que ele acaba se viciando. E o tratamento, a força do Bruce Wayne de se trancar sozinho e voltar... As imagens são muito pesadas, a história é muito maravilhosa. Então, poder botar as mãos naquilo, assim, foi um negócio maravilhoso, assim, foi... Eu guardo essa edição com muito carinho, assim. Foi meu primeiro e único Batman e tá lá, assim, tá guardado. Cara, eu sou maluca pelo Homem-Aranha. Assim, eu não consegui traduzir. Eu consegui editar, né, que eu era responsável pela edição do Homem-Aranha e dos X-Men. Mas eu tive um outro sonho, assim, porque o meu segundo personagem favorito, meio linha B, sempre foi o Homem de Ferro. Eu fui fazer física por causa do Homem de Ferro, chaveiro de casa do Homem de Ferro, um monte de tranqueira assim, do Homem de Ferro. Eu lembro que quando eu consegui traduzir, eu traduzi dessa última série, que agora está continuando, eu consegui traduzir o volume 1 e 2 do Homem de Ferro novo, e aí eu acabei saindo, coincidiu com a época que eu larguei a Mitos e segui. Mas assim, foi um outro sonhozinho realizado ali, pelo menos marvético, né? Me chamaram, na verdade, como editora assistente. Então, comecei editando como a editora assistente, então eu ajudava o pessoal da redação como um todo. Eu lia um pouquinho de Vingadores, que era do Rodrigo Guerrino, eu lia um pouco de Aranha, que era do Saladino, eu lia um pouquinho de X-Men, que na época o Fernando Lopes estava cuidando. Foi um dos primeiros materiais que eu fui ler. E aí você vai tendo contato, você vai entendendo como é o material, como que as coisas funcionam. E nesse meio de tempo, vou contar uma curiosidade que eu nunca contei por aí, teve uma edição, dentro da Mitos tinha uma outra editora, que também eles estavam prestando serviço, e pintou a oportunidade de eu cuidar dos 4 primeiros volumes de teste de uma coleção da DC,
que viria a ser da Eagle Moss. Então, eu recebi de presente, eu editei Jim Lee, né, ali a fase do silêncio do Jim Lee no Batman, aquelas imagens, assim, eu não acreditava. Depois veio Superman, o único filho, esqueci, deu branco agora. Veio uma do Superman e uma da Liga da Justiça. Foi muito bacana ter essa coisa. Então, eu saí como editora da DC antes de sair como editora da Marvel, em definitivo. E aí, nessa época, passou acho que 1 ano, mais ou menos, que eu estava como editora assistente. E aí, o Saladino saiu, seguiu carreira com a Jambô, voltou a fazer tudo que ele mais gosta. E eu assumi, então, a linha Aracno Mutante, que era dele. E aí eu comecei, então, a editar o Homem-Aranha, que era aquela coisa, gente, eu vou escrever o primeiro editorial do Homem-Aranha. Não acredito que eu vou conseguir fazer isso. Cuidar dos X-Men e cuidar Wolverine. E o Deadpool também era meu nesse comecinho. E aí, aos poucos, assim, como eu sempre gostei, por causa do mestrado lá que eu falei da coleção histórica, como eu sempre gostei dessa coisa de material mais antigo e tal, teve uma época que eu resolvi, assim, me aprimorar nisso. Então, eu tinha planilhas e planilhas com gírias dos anos 60, 50, 70, que eu fui juntando e tal. E aí o pessoal vai, você gosta desse material, então vai editando esse material, vai cuidando desse material. E eu fui pegando gosto, assim. Então, toda vez que caía a coleção histórica no meu colo, eu amava, assim, eu ficava super feliz. E guardei vários e vários, assim, de juntar essas pecinhas. E aí uma curiosidade de trabalhar por esse lado de formação da física, eu acabei virando meio consultora de assuntos físicos, de revistas em quadrinho, da física da verdade, né? Porque a física de quadrinho a gente deixa. Então, se as partículas PIN diminuem as pessoas, elas diminuem as pessoas e está tudo bem. A gente não discute. Mas eu lembro que volta e meia tinha algumas coisas sobre inteligência artificial, coisas, termos técnicos de física. Então, eu dava uma consertadinha, às vezes ajeitava uma coisa ou outra. Teve uma edição do Flash que foi completamente física, falando sobre física. Então, como que ele se desenvolvia, coisas de paradoxos, o fato dele correr na velocidade da luz, como é que as pessoas enxergam e tal. E eu lembro que essa edição veio para eu fazer, tipo, consertar tudinho, toda a física de verdade ali. Então, eu virei consultora de assuntos inúteis da redação. Eu gosto muito do Hellboy. Sempre foi um super-herói que eu tive, assim, muito carinho. Eu lembro de juntar, era difícil, na época eu não conseguia. Porque hoje em dia é tudo muito fácil, assim, é até legal fazer esses comparativos, porque, assim, gente, eu tenho 40 anos, então eu sou da época dos anos 80, assim, quando não se tinha computador, não tinha scan, não tinha nada, tinha edição que a gente queria e a gente não conseguia, então como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou ler isso? E, assim, eu fui aprendendo inglês, olha que engraçado, porque não tinha edição aqui no Brasil, às vezes, que eu queria ler. E meu pai teve uma época que trabalhou na Varig, então, por estar no aeroporto, ele me trazia, às vezes, alguns quadrinhos e estimulava a aprender o inglês, né? Então, eu ganhei um dicionário e vários quadrinhos para ir lendo e tal. Então, eu lembro, o Hellboy era difícil de eu conseguir, eu conheci nessa época. E eu gosto muito de coisas, assim, underground também, meio alternativa. Muita gente critica, mas eu adoro o Crombie. Eu acho muito legal. A Aline, a esposa dele, eu acho sensacional. O tipo do traço, eu acho aquilo genial. Persépolis é um quadrinho para levar para a vida, assim, para o coração. Eu acho que a gente tem que ler, todo mundo tem que ler isso algum dia e ver. A própria Miss Marvel, o trabalho que a Jill Willow Wilson fez, é sensacional, eu acho aquilo bárbaro. Discutir as minúcias de ser uma menina, porque mulheres são sempre brinco, cabelo e coisa, são umas moldurinhas que a gente não consegue tirar. E como que vai mexer isso com o véu, com o uso do véu, e você ter essas questões da religião e tal. Acho que ela conduziu isso de um jeito incrível, assim, maravilhoso. E, sei lá, esses contatos. A Turma da Mônica é outra que sempre está no coração, né? A gente aprende a ler. Tudo bem, eu disse que meu primeiro contato foi com aranhas, mas mentira, a gente sempre lê no consultório de médico alguma coisa, sempre tem ali. Eu lembro de ir no dentista e ela dava pra gente de gibi. Se você tivesse escovado os dentes e tivesse tudo certinho, você ganhava um gibi da Turma da Mônica para ir para casa. Então eu adorava aquilo. Nossa, era na época, eu escovava o dente feito uma louquinha, assim, para ganhar o gibi. Então, eram pequenas trocas, assim, mas que você vai ganhando carinho pelo meio, né? Não tem como a gente dissociar. Acho que todo brasileiro, até
do mais importante ao menos importante, se é que tem isso, a gente passou por quadrinhos, a gente leu o quadrinho do Maurício em alguma fase da vida. Eu voltei para o Facebook, eu tinha fechado minha conta um tempo atrás por conta de uns problemas, mas deixa a coisa chata para outra vez. Tô de volta, então quem quiser trocar uma ideia no Facebook, eu tô por lá. Tem meu livro de tradução também, que está disponível pela editora Transitiva. Ganhei o HQ Mix no ano passado por conta dele. Foi muito legal, uma honra imensa poder trazer isso para as pessoas. Instagram é o Carol Pimentel 42, por causa do Segredo da Vida, Universo e tudo mais. Adoro Douglas Adams. E tô aí também, tem o site do meu estúdio, que é o estudiopatinhas.com.br. E quem tiver lá e no Instagram, dá para acompanhar esse meu novo projeto, que é o Conde Patinhas, o roteiro meu e do Guilherme Baldin, com a arte do Guilherme Baldin. E a gente está sempre colocando, toda semana sai tirinha nova, toda semana a gente tem coisas novas para vocês. E a gente sempre joga no Facebook também, tem a página do estúdio. Se quiserem seguir ou conversar alguma coisa, é só a gente trocar ideia por lá. Valeu! Valeu, cara. Obrigadão.